Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Mairo e agora a gente vai começar a ver um pouquinho mais sobre gráficos do movimento uniformemente variado. Então a gente viu que na aula passada a gente voltou lá para o capítulo 3 para ver sobre os gráficos do movimento uniforme. Agora a gente vai ver os gráficos do movimento uniformemente variado. Lembra que agora a aceleração, que antes não existia, agora ela existe e ela é constante. Lembra? Aceleração constante. Ou seja, a velocidade vai mudar. Ou a velocidade aumenta nessa história, ou a velocidade diminui, certo? A gente tem que ver, lembra que independente do movimento, a gente tem as funções horárias da posição e tem as funções horárias da velocidade, função do tempo, certo? Então, vamos ver primeiro como é que funciona o gráfico da velocidade em função do tempo. Você lembra, né, do movimento uniforme, que a velocidade é dada pela velocidade inicial, mais a aceleração vezes o tempo. A gente precisa saber quem que é esses dois para ver a cara do gráfico, né, para ver a cara, o comportamento da velocidade. Tem duas situações. Ou a aceleração ela é positiva, ou a aceleração é negativa, tá certo? Quando a aceleração é positiva, a velocidade em função do tempo, a velocidade sempre aumenta, é sempre uma reta que sobe. Independente de onde ela começa, é uma reta que sobe. Vai ser sempre um movimento acelerado, certo? É sempre um movimento acelerado. Agora, quando a aceleração é negativa, independente de onde, qual que é a velocidade inicial dela, do corpo, a reta sempre diminui, é sempre uma reta que vai para baixo. À medida que o tempo aumenta, à medida que o tempo aumenta, estava aqui, certo? O tempo aumentou para cá, ela veio para cá. O tempo aumentou mais um pouquinho, ela vem para cá. O tempo aumentou mais, ela vem para cá. Então é uma reta que sempre diminui com o tempo. E como a aceleração é negativa, não tem jeito. A aceleração para trás, o movimento é retardado, tá certo? O movimento é retardado. Mas espera aí, eu tenho que olhar onde, né? Ele é acelerado, onde ele é retardado. Se eu olhar essa parte aqui do gráfico, né? Essa parte aqui do gráfico, ó, isso aqui tudo, ó, a velocidade está negativa, certo? Está para baixo, velocidade negativa. Então ele está indo para trás. Se ele está indo para trás, o movimento é retrógrado. Já aqui para cima, ó, a velocidade está para cima aqui do eixo, né? Aqui ela era zero, aqui negativa, aqui positiva. Então a velocidade é positiva, então ele é progressivo. Progressivo. Aqui, em todos os casos, né, a velocidade está aumentando, então o movimento é o quê? Acelerado. Se a gente olhar essa parte aqui do gráfico, né, a velocidade é positiva, então o movimento é o quê? Progressivo. Se eu olhar essa parte de baixo, né, a velocidade é negativa, então o movimento é o quê? Retrógrado. Por que a velocidade é negativa? Porque nessa parte aqui do gráfico, professor, eu estou nessa região aqui de velocidade. Ó, o eixo de velocidade. Então a velocidade é negativa aqui para baixo, para cá é positiva, então o movimento é retrógrado. Mas a aceleração, ela está para trás, certo? Ela está para trás. Então, apesar de a velocidade ser positiva aqui em cima, a aceleração continua para trás. Então a aceleração atrasa o movimento, porque a velocidade está para frente e a aceleração está para trás. Então o movimento é retardado. Aqui eu tenho a velocidade que está para trás, certo? Porque já é negativa, e uma aceleração também que está para trás. Então a aceleração ajuda ou atrapalha a velocidade? Ajuda. Então o movimento é acelerado. Essa análise aqui, ó, a velocidade aqui está para frente. A aceleração também está para frente. Então o movimento é o quê? Acelerado. Aqui, ó, a velocidade é negativa, está na parte negativa do gráfico. Então a velocidade está para trás. Mas a aceleração é positiva sempre. Então aceleração positiva. Então o movimento é acelerado ou retardado? Aqui está errado. Ó. É retardado, certo? É retardado. Corrige aí pra gente. Tá para frente ou tá para trás, lembra que quando eles se ajudam é acelerado, quando eles não se ajudam é retardado. E aí a gente lembra, né, que a gente viu no capítulo anterior que a área, quando a gente tem a velocidade em função do tempo, né, a área embaixo do gráfico
é o deslocamento, mas precisa ser velocidade em função do tempo. A área embaixo do gráfico vai ser o tanto que andou, certo? Como a velocidade é sempre uma reta, né? Essa área aqui vai ser geralmente a área de um trapézio, beleza? Então basta calcular a área do trapézio. Você lembra qual que é a área do trapézio? A fórmula da área do trapézio é base menor mais base maior vezes a altura dividido por 2. Anota essa fórmula aí. A base menor é essa daqui. A outra reta paralela maiorzinha é a base maior. E a altura é essa daqui, tá bom? Lembra que as bases são sempre paralelas. Essa parte aqui você pode pular, tá ok? Não precisa, é só a definição de velocidade. E aí quando você quer saber, né, a velocidade média, né, do móvel no instante T1 e T2, basta fazer a média das velocidades. Então, se eu quero saber qual que era a velocidade que tinha antes, né? Imagina que você tem um gráfico assim, ó. A velocidade em função do tempo, certo? Aí ela aumentou aqui. Aqui, ó, é o tempo T1. Aqui é o tempo T2. Nesse tempo T1, eu tenho V1. Nesse tempo T2, eu tenho V2. Se eu quiser saber qual que é a velocidade média, basta fazer a média das velocidades. V1 mais V2 dividido por 2, certo? É isso daí que quer dizer. Vamos seguir. Bora fazer esse exemplo aqui, ó. Está falando o seguinte, o gráfico da velocidade de subida de um elevador em função do tempo é apresentado a seguir. Então, o que acontece com o elevador? Isso aqui é a velocidade em função do tempo. À medida que o tempo passa de 1 até 4 segundos, o que acontece com a velocidade? Ela aumenta, certo? Ela aumenta. Durante 4 segundos, a velocidade do elevador aumenta. Tanto que estava em 0, foi para quanto? 2, ó. Aumentou. No instante igual a 0, a velocidade era 0, estava parado. Aí o tempo aumentou para 4 segundos, olha para onde foi o gráfico, 2 metros por segundo. Aí de 4 segundos até 12 segundos, o que aconteceu com a velocidade? Ela se manteve constante. O elevador continuou em movimento, mas é aquela mesma velocidade de 2 metros por segundo. Depois de 12 segundos, o que aconteceu? O elevador diminuiu a velocidade. Saiu de 2 metros por segundo, que era aqui onde estava, e no instante de 16 segundos, a velocidade era quanto? 0 de novo. Então a velocidade aumentou, ficou constante e voltou a diminuir, voltando para 0, certo? Esse é o gráfico da velocidade, o que faz sentido, né? O elevador sai da velocidade 0, aumenta, aí depois que ele atinge a velocidade normal dele, ele mantém ela até chegar no andar que você quer. Está chegando perto do andar que você quer, ele começa a frear para parar para você sair, certo? Com base no gráfico, pede-se a classificação do movimento. Então, vamos embora fazer esse exercício aqui? Bora fazer ele junto, então. A classificação do movimento. Deixei ele aqui para a gente fazer com calma. Existe três momentos aqui, não tem? Para a gente classificar esse movimento. Existe um momento em que a velocidade é maior que a velocidade aumenta. Nesse trecho aqui, vamos chamar ele de 1, certo? A velocidade aumenta. Tem um trecho em que a velocidade é constante, vamos chamar ele de 2. E tem um trecho em que a velocidade diminui, vamos chamar ele de 3. Ok? Nesse trecho 1, a velocidade ela aumenta. Se a velocidade aumenta, a aceleração é o quê? Lembra que a velocidade ela varia por conta da aceleração? Então, se a velocidade aumenta, a aceleração é o quê? Positiva. A velocidade aqui é positiva ou é negativa? Está tudo para cima. Tem nenhum instante aqui em que a velocidade é negativa. Ela é 0, aumenta, mantém constante e volta para 0. Então, a velocidade aqui, ó, é sempre positiva. Então, eu pergunto, né? O movimento ele é progressivo? Ele é acelerado ou retardado? Ele é acelerado. É acelerado porque a velocidade e a aceleração têm o mesmo sentido e estão se ajudando. Na parte 2, o que acontece? A velocidade dele começa em 2,
e é mantida em 2, não sai dessa altura de 2 metros por segundo. Então a velocidade é positiva, certo? Porque é 2 metros por segundo. Mas a aceleração, como a velocidade é mantida constante, lembra, se não tem alteração na velocidade, a aceleração é o quê? Zero. E aí, esse movimento é acelerado ou retardado? Nenhum dos dois, né? Não tem aceleração. Então isso aqui é movimento uniforme, certo? Tem aceleração. Então não dá para falar se ele é acelerado ou retardado. A aceleração não é nem maior que zero, nem é menor que zero. Ela é igualzinha a zero. E aí tem essa parte 3. Nessa parte 3, a gente tem que a velocidade, ela diminui, mas ela é sempre positiva. Ela sai de 2 e vem para zero. Ela não fica negativa. Então a velocidade ela é maior que zero. E a aceleração? Se a velocidade era 2 e veio para zero, ó, saiu de 2, era 2 lá em cima e veio para zero aqui embaixo. Então, a aceleração vai ser positiva ou negativa se a velocidade diminuiu? Aceleração menor que zero. A velocidade está para frente, a aceleração está para trás, o movimento é acelerado ou retardado? Retardado. Certo? Beleza? Então, os dois estão na mesma direção, no mesmo sentido, é acelerado. Mudou, um está numa direção, num sentido, outro no outro, é retardado. E aí, se, né, a aceleração é zero, não tem classificação do movimento. Ele não é nem acelerado nem retardado. Beleza? Na letra, isso é a letra A. Tá? Letra A. Na letra B, ele quer o quê? A função horária da velocidade em função do tempo. Depende, né? A velocidade é uma coisa aqui, é outra coisa aqui e é outra coisa aqui. Certo? A gente sabe que a função horária da velocidade é v igual a v0 mais at. Certo? Velocidade inicial, aceleração vezes o tempo. Vamos olhar primeiro na parte 1. Certo? Na parte 1, o gráfico começa aqui no 0, 0. Então a velocidade inicial é 0. E a aceleração? Eu não sei qual que é a aceleração, professor. Só tem velocidade aqui, é gráfico de velocidade em função de tempo. Mas eu sei que a aceleração é o quê? Velocidade final menos velocidade inicial dividido por tempo final menos tempo final. Se a gente olhar esse trecho do gráfico 1, a velocidade inicial é 0 e a velocidade final é quanto? 2. Velocidade final então vai ser 2, velocidade inicial 0. Em que tempos isso acontece? No tempo que vai de 0 até 4 segundos. Então 4 menos 0. Vai dar quanto? 2 dividido por 4, 0,5 metros por segundo ao quadrado. Então, professor, eu tenho a velocidade inicial, tem a aceleração. Basta escrever a expressão. Vai ser v igual a v0, que é quanto? 0, mais a aceleração, que é 0,5. Essa aqui é a expressão, né, do movimento para essa primeira parte aqui. Agora vamos para a segunda parte. Essa parte aqui do meio, né, onde a velocidade é mantida constante. Então, 2. No 2, qual que é a velocidade inicial? Ele começa aqui, ó, nesse segundo trajeto, ele começa com a velocidade 2. Então, a velocidade inicial é igual a 2 metros por segundo. Ele mantém ela 2 metros por segundo. Se ele mantém ela 2 metros por segundo, a aceleração a gente até viu aqui, ó. A aceleração é quanto? 0. Então, o gráfico da velocidade vai ser v igual a v0 mais aceleração vezes tempo. Então, v vai ser igual a quanto? v0 é quanto? 2. Mais a aceleração é 0. Nossa, então a expressão vai ser o quê? V igual a 2. Pronto. Essa é a expressão da velocidade em função do tempo. Não tem aceleração, certo? Não tem aceleração. Continuando aqui, né? Se a gente for ver, né? Dessa parte 3, vai ficar assim, ó. Nessa parte 3, tá? Essa parte 3,
Vai ficar assim, ó. Essa aqui é a parte 3, tá? A velocidade inicial aqui, só nessa parte 3, a velocidade começa aqui no 2, certo? E vem para o 0. Então, eu tenho que V igual a V0 mais AT, certo? A velocidade inicial aqui de cara já é 2 metros por segundo. A aceleração é que eu não sei, mas eu sei que a aceleração é velocidade final menos velocidade inicial dividido por tempo final menos tempo inicial. A velocidade final aqui, ó, é 0. A velocidade inicial aqui é 2. O tempo final aqui é de 16. Menos o tempo inicial aqui, ó, é de 12. Então, 0 menos 2 dá menos 2. 16 menos 12 dá 4. 2 dividido por 4 vai dar menos 0,5 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Então, se a gente for montar essa expressão, a gente vai ter que V é igual a V0, que é 2, mais a aceleração, que é menos 0,5 t. Essa vai ser a expressão nos pontos 1, 2 e 3. Então, lembra, a gente já tem para o trajeto para a parte 1, para a parte 2, e agora a gente tem para a parte 3, bom? Para a parte 3. Então, escrevemos as funções horárias da velocidade. Agora, na letra C, ele quer na letra C o valor do deslocamento do elevador durante sua subida. Ele quer saber, ó, só nesse trecho aqui, ó, que é 1, e tanto que ele andou. Tanto que ele andou. Ah, professor, peraí. Então, eu tenho que saber o tanto que ele andou. Eu tenho a velocidade inicial dele nesse trajeto. Lembra, ó, a velocidade inicial dele aqui era quanto? Trecho 1, 0. A aceleração, 0,5, certo? Metros por segundo ao quadrado. Então, eu tenho esses dados aqui. Ok? Eu tenho esses dados. Então, a minha velocidade inicial aqui vai ser 0. A minha aceleração eu já calculei lá atrás, é 0,5 metros por segundo quadrado. Pagou? Foi. Então, eu tenho aqui aceleração 0,5 metros por segundo quadrado. Tá apagando isso aqui, peraí. Escrevendo, eu não devo apagar aqui pra gente não fazer bagunça. Então, tá certo. Eu sei que ΔS é o que eu quero descobrir, certo? A velocidade inicial eu tenho, que é nesse instante aqui, ó, 0, e começa a velocidade inicial igual a 0. A aceleração a gente calculou no exercício anterior, que é de 0,5 metros por segundo ao quadrado. Ele quer saber o tanto que andou. Eu tenho a velocidade final dele aqui no final do trajeto. Quando o elevador atinge a velocidade aqui, é de 2 metros por segundo ao quadrado. Então, eu tenho a velocidade final, 2 metros por segundo. Espera aí, que expressão que a gente conhece que usa esses dados? A equação de Torricelli, lembra? Velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes ΔS. ΔS que eu estou querendo encontrar, certo? ΔS. Então, se eu substituir, né, esses valores aqui, eu vou encontrar a velocidade final é 2 ao quadrado, inicial é 0 ao quadrado, mais 2 vezes 0,5 vezes ΔS. 2 ao quadrado, 4. 0 ao quadrado, 0. 2 vezes 0,5 vai dar 1. Então, 4 é igual a ΔS. Se 4 é ΔS, ΔS é 4 metros. Beleza?
Então, até ele atingir essa altura aqui, ó, ele anda 4 metros. Ah, professor, como é que calcula isso? Lembra que essa aqui foi a forma que eu usei. Mas lembra que a gente viu agorinha, né? A gente viu agorinha que não precisa sofrer. Basta a gente calcular essa área aqui, ó. Aí eu pergunto, esse aqui não é um triângulo? Triângulo. A base dele é de quanto? 4. A altura dele é de quanto? 2. Ah, então beleza, esse ΔS aqui, ó, vai ser a área do triângulo, que é base vezes altura dividido por 2. A base, a gente viu que é 4, a altura é 2, e por 2. 2 que esse 2 vai embora. Vai dar o quê? 4. Mesmo jeito, você viu só? Então, ou você usa Torricelli, ou você usa o macetezinho, que é calcular a área embaixo do gráfico, tá certo? 4 metros. Então, a velocidade escalar média no intervalo de 0 a 4 segundos. Velocidade escalar média de 0 a 4 segundos. Então, vamos lá, vamos ver mais uma parte aqui. Então, vamos para o número, a letra D. Ele quer saber, entre 0 e 4 segundos, que é esse trecho 1, ele quer saber qual que é a velocidade média. Lembra que a gente viu que quando a gente tem um gráfico da velocidade em função do tempo, a velocidade média é a velocidade 1 mais a velocidade 2 dividido por 2? A velocidade 1 dele é 0, certo? A velocidade 2 dele é a velocidade que ele tem depois, é 2. Dividido por 2. 2 mais 0, 2. Dividido por 2 vai dar 1 metro. Essa é a velocidade média que ele vai ter ao longo desse trajeto, beleza? Assim, né? Quem morreu? Então vamos voltar ao nosso livro. Voltar aqui para o nosso livro. Certo? Então, se você quiser acompanhar por aqui, vocês vão chegar no mesmo valor, certo? Deslocamento do elevador durante sua subida. Ah, pessoal, olha só um detalhe. Apesar, vamos voltar lá. Vamos voltar no nosso exercício aqui. A gente interpretou um negócio errado. Aqui, ele calculou aqui a área, né? A área do elevador durante a subida. A subida. O que é a subida do elevador? Enquanto ele está subindo. Ele acelera para subir, mantém velocidade constante ainda subindo, porque a velocidade dele é positiva, certo? Só que ele para descer. Então a gente precisa calcular essa área todinha. A gente calculou essa, certo? E aí precisa calcular mais essa daqui, certo? A gente precisa calcular mais essa área daqui. Como que a gente calcula ela? Qual que é o tamanho da base? Se vai de 4 até 12, se vai de 4 até 12, vale 8, né? Vai de 4 até 12, vale 8. Essa altura aqui continua valendo 2. Aqui não é um retângulo? Qual que é a área dele? Aqui eu vou chamar de ΔS1, tá? Então eu vou até apagar isso aqui. Vamos fazer só de um jeito, tá? Não vamos sofrer. Deixa eu apagar para a gente refazer isso aqui. Sofrendo. Né? Então, a gente só precisa lembrar o seguinte, que ele tem os momentos de subida são os intervalos 1 e o intervalo 2. No intervalo 1 ele está acelerando, no intervalo 2 não. Então a gente precisa calcular a área. A área, né? Baixo, gráfico, parte 1, vai ser o quê? A base vezes a altura dividido por 2, que você lembra, é um triângulo, né? A base é 4, a altura é 2, dividido por 2. A gente corta aqui e vai dar 4 metros. Então,
4 metros é só enquanto ele está acelerando para subir. Na parte 2, a gente não tem. Aqui era um triângulo, certo? Agora aqui vai ser um retângulo. Na parte 2, vai ser o quê? Base vezes altura só. Lembra a área do triângulo? Base vezes altura. A base é 8. A altura é quanto? 2. 2, certo? 2 vezes 8, 16 metros. Então, o tanto que ele vai ter andado na subida é 4 mais 16 metros. 4 mais 16 vai dar o quê? 20 metros. Só de subida, tá bom? Essa é a conta correta. Porque apesar daqui, ó, ele está aqui, aumenta a velocidade até 2, depois ele mantém ela em 2, continua subindo. Aqui ele para descer, certo? Então vamos voltar lá para o nosso livro agora. Agora a gente está mais safo. Certo? E se você fizer direitinho aí, você vai encontrar esses resultados aí. Certo? 0,5D e tal. Aqui ele falou que 0,16 segundos, a base maior, 16. Tá. Ignora essa parte aqui, ó. É durante a subida, tá? O livro tá cheio de erro também aqui, ó. Durante a subida. Isso daqui, ó, velocidade negativa, velocidade diminuindo. Ah, cara. Não. Isso aqui tudo é subida, porque ele acelera, mantém constante e freia. Ele freia, mas subindo ainda para parar no elevador. Então a gente tem que calcular a área total. Vamos voltar lá para o nosso exercício e calcular essa área total, porque isso aí tudo é subida. Então tem mais essa áreazinha aqui, ó, da parte 3. A base é que tanto? 12 a 16 é 4. A altura continua sendo 2. Então a gente ainda tem aqui mais um triângulozinho no final, que é da parte 3. Base vezes a altura dividido por 2. A base vai ser 4, a altura vai ser 2 dividido por 2. Vai dar 4 também metros. Então, a gente tem que somar nisso daqui. Mais esses últimos 4 metros que a gente encontrou. 4. 16 mais 4, 20, mais 4, 24 metros. Então, nesse trajeto aqui, ele andou 4 metros, nesse também 4 metros, e nesse aqui, 16 metros, tá certo? Se a gente quisesse usar a fórmula, né, da área do trapézio, né, a gente ia achar o ΔS todinho. É base menor mais base maior dividido por 2 vezes a altura. Qual que é a base mais, né? Qual que é a base menor? É isso aqui tudo, que é 8. A base maior é isso aqui tudo, que é 16. Dividido por 2. Vezes a altura, que é 2. 8 mais 16 igual a 4. Né? Depois tenta fazer direitinho usando essa fórmula, tá bom? Pronto. Pronto, agora foi. Agora foi. E aí você vai fazer esses exercícios aí. Tentar entender. Bom. E a gente continua. Agora, a gente vai ver o gráfico da posição em função do tempo. A gente lembra, né, que no movimento uniformemente variado, quando a gente tem a aceleração, essa aqui vai ser a posição em função do tempo. Lembra que você com a equação de segundo grau, olha o tempo ao quadrado aqui. A equação de segundo grau tem duas coisas. Ou a parábola é voltada para cima, ou a parábola é voltada para baixo. O que vai determinar se ela é voltada para cima é a aceleração, que é esse termo que multiplica a coisa ao quadrado. Lembra que a gente tinha alguma coisa do tipo assim, y igual a x quadrado mais bx mais c? A, b e c é qualquer número aqui. Mas ó, o termo que está com x ao quadrado é o que vai determinar se a parábola está para baixo ou se a parábola está para cima. Então, se esse a é positivo, a parábola está para cima. Se esse a é negativo, a parábola está para baixo. Aqui é a mesma coisa, só que nosso termo aqui que multiplica a coisa que está ao quadrado é a aceleração que multiplica o tempo ao quadrado. Então, se a aceleração é positiva, parábola para cima. Se a aceleração é negativa, boca da parábola para baixo. Beleza? E aí eu tenho esse exercício resolvido aqui que ele é muito importante.
Então a gente tem um gráfico da posição em função do tempo. Vai ser sempre o quê? Quando for movimento uniformemente variado, vai ser uma parábola. Ela vai estar para cima ou vai estar para baixo. Vamos voltar lá nos nossos exercícios. Vamos resolver direitinho esse exercício aqui junto. Tá bom? Deixa eu só abrir ele aqui. Vamos lá. A gente tem esse exercício aqui, ó, que é o que está sendo resolvido lá. Então, fala, um móvel se desloca com a posição da trajetória retilínea obedecendo a equação horária, né? Então, vamos escrever ela aqui. 6 menos 5t mais t ao quadrado. Construa o gráfico dessa função e faça uma análise desse movimento no intervalo de 0 a 5. Então, 0 a 5, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ficar ajudando, dando valores, né? Vou dar tempo igual a 0 e substituir aqui, ó. Primeiro, tempo igual a 0. Então, vai ser 5 vezes 0 mais 0 ao quadrado. Lógico que isso aqui vai dar 5 vezes 0 mais 0 ao quadrado, vai dar só o próprio 6. 6 metros. É o que está aqui, ó. Tempo foi 0, deu 6. Se a gente jogar tempo 1 aqui nessa expressão, vai dar 2. E assim vai. Então, a gente dá até 5. 0 até 5, porque é o que ele quer. Tá certo? É óbvio que se a gente comparar essa equação, né, com a equação geral que a gente tem do movimento uniformemente variado, uma coisa do tipo S igual a S0 mais V0t mais meio de AT quadrado. Aí eu pergunto para vocês, quem que é S0 nessa expressão? 6 metros. Quem que é a velocidade inicial? É sempre aquele que está com T, então é menos 5. 5 metros por segundo. Quem que é a aceleração? A aceleração é aquilo que está com t ao quadrado quando tem um meio aqui. Se não tem meio é porque ela já dividiu. Aqui não tem 1, então a metade da aceleração foi 1. Então a aceleração era quanto? 2 metros por segundo ao quadrado. Aí a gente tem que fazer uma análise, né, desse gráfico. Primeiro a gente vai ver, ó, que a aceleração sendo 2 metros por segundo ao quadrado, ela é positiva. Então de cara, a boca do negócio é para cima, certo? A boca é para cima. Eu não sei onde que está tudo, né? Eu tenho que ir montando os pontos. Quando é 0, olha esses pontos aqui, ó. Vou montar eles aqui. Claro, aqui. Ó, quando o tempo foi 0, a posição era 6. Então, ó, tempo igual a 0, posição 6. Esse é o primeiro ponto que monta aqui no gráfico. O segundo ponto é o ponto 1, 2. Quando o tempo é 1, a posição é 2. Então, tempo 1, posição 2. Esse é o outro ponto que monta no gráfico. Tá? Tô gostando dessa cor. Então, esse é o primeiro ponto. Foi bom. Primeiro ponto. O segundo ponto. Agora, o terceiro ponto é quando o tempo é 2, a posição deu 0. O tempo deu 2, a posição deu 0. Ó. Esse aqui é o terceiro ponto. Tempo 2, a posição 0. O tempo 2,5, a posição menos 0,5. Esse daqui. Tempo 2,5, posição menos 0,25. Depois, tempo 3, deu aqui. Tempo 4, posição deu 2 de novo. Tempo 5, a posição deu 6. Uma vez que eu fiz esses pontos, eu só ligar eles. Se eu ligar eles, eu vou ter essa linha vermelha, que é a que já está aqui, certo? Beleza? Aí eu tenho duas situações, certo? Eu tenho uma situação em que, de qualquer forma, a aceleração ela é sempre o quê? Não importa. O tempo inteiro a aceleração ela é positiva, certo? Tá aqui, ó, ela vale 2. A aceleração é sempre positiva. De 6 até 2, ou seja, de 0 até 2 segundos, o que acontece? Eu estou diminuindo a posição, certo? Mas eu ainda estou na posição positiva, certo? Então, o movimento eu estou diminuindo a posição,
Mas eu ainda estou indo para frente, certo? Eu ainda estou indo para frente. Não, estou indo para frente não. O movimento é retardado, porque eu saí do 6 e vim para o 0. Então o movimento é retardado, que eu estou indo para trás, certo? Aqui em cima, a velocidade ela é positiva ou ela é negativa? Se eu estou indo para trás, tá vendo? Eu estou saindo do 6 e indo para o 0, a velocidade ela é negativa. Então, velocidade negativa, aceleração positiva, o movimento é progressivo ou retrógrado? Retrógrado, certo? Não, não é progressivo, retrógrado, acelerado ou retardado? Ele é retardado. Por quê? Velocidade negativa, aceleração positiva. Por que a velocidade é negativa? Porque eu saí do 6 e vim para o 0, eu estou diminuindo a posição. Diminuindo a posição significa andar para trás. Andar para trás, velocidade negativa. Daqui até aqui, eu ainda estou diminuindo a posição, que eu saí do 0 e fui para menos 0,25. Eu ainda continuo com o movimento retrógrado, mas eu estou aumentando a posição da velocidade negativa. Então, o movimento continua retrógrado e ainda continua sendo retardado. 2 a 2,5 segundos continua retardado. De 0 até para frente, né, não precisamos fazer pedacinhos, a gente tem que a posição sai de menos 0,25, vai para 0, depois vai para 2, depois vai para 6. Então, a posição está aumentando com o tempo. Então, de 2,5 a 5, o movimento ele é acelerado. Por quê? A posição aumenta com o tempo, o que significa que a velocidade é positiva. A aceleração eu já sei que é positiva, então o movimento é acelerado. Daqui para cá, ele é retrógrado, porque ele está indo para trás. Daqui para cá, ele é progressivo, porque está indo para frente. A posição está aumentando. Beleza? Essa é a análise que a gente tem que fazer desse exercício. Acompanha, né, direitinho no livro. Ele explica em texto direitinho isso que eu falei. Está falando o seguinte. De 0 a 5, o que acontece? É progressivo, é retrógrado, por quê? E aí vai. Beleza? Você vai fazer esses exercícios aí que eu pedi. E pronto. Ok? Aí tem da aceleração em função do tempo. Né? A gente lembra que o movimento é uniformemente variado. A aceleração ela é constante. Então, o gráfico da aceleração em função do tempo vai ser sempre uma reta, porque a aceleração é constante. Aí você lembra de novo, ó, lembra aquela analogia que quando a gente tem o gráfico da velocidade em função do tempo, a área embaixo do gráfico dá o tanto que ele andou. Aqui da mesma forma, quando a gente tem aceleração em função do tempo, a área embaixo do gráfico é exatamente a velocidade, o tanto que a velocidade variou. É igual a área. Tá certo? Porque lembra, a aceleração não é ΔV sobre ΔT? Se eu passar, isolar o ΔV, eu vou ter A vezes T1 menos T2. A é o tamanho dessa altura aqui. T1 menos T2 é esse ΔT aqui. Então, a área é numericamente igual à variação da velocidade. Tanto que se a gente fizer esse exercício aqui, ó, vamos explicar. Um óbvio esse movimento é conforme isso aqui, essa é a velocidade em função do tempo, né? Essa é a velocidade em função do tempo. Ele quer saber, ó, representar numa trajetória esse movimento. Você tem a velocidade em função do tempo. E aqui é a trajetória que ele quer representar. E aí ele pede para calcular as acelerações. Ó. Aqui ele vai ter uma aceleração diferente, que a velocidade aumentou um pouco. Aqui a aceleração é zero, porque manteve. Aqui ela aumentou drasticamente, então vai ser outra. E aqui ela diminuiu, também vai ser outra. Acompanha direitinho esse exercício para você entender qual que é o papel da aceleração nesse gráfico. Então é isso aí, um abraço, até a próxima.